1 Reis, capítulo 2, e o verso 36. Quem encontrou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois mandou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma e nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. Amém? Esse texto que fiz menção vai falar de um rei que chamou um homem chamado Simei e deu para ele uma oportunidade. Eu vejo aqui que foi uma oportunidade. E o primeiro ponto que eu queria abordar com os irmãos, o rei chama esse homem chamado Simei e fala para ele edificar uma casa, estruturar, levantar, construir uma casa. Só que de forma alguma o rei vai abrir opções para ele. Faz aonde você quer, aonde você quer ir, do jeito que você quer. O rei não deu essa opção para ele. Diferente de Ló. É tão terrível isso, porque o coração do homem, a Bíblia vai dizer que é enganoso. Nosso coração, ele é traiçoeiro. Se nós não buscarmos a presença do Senhor e for conduzido pelo sentimento, muitas das vezes o sentimento vai nos levar para caminhos que não agradam ao Senhor. E Ló teve, o sobrinho de Abraão, teve opção, que Simei não teve. Ele vai dizer assim: escolhe, para onde você quer ir? Para as campinas bonitas de Sodoma e Gomorra? Ou você quer as montanhas, terra seca? Escolhe aí. E Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, abraça: não, meu tio, isso aqui é bonito demais, eu vou para cá. Vai lá, vai. E ele foi. Seguiu o caminho, foi embora. Foi embora. E você já sabe o que aconteceu com Ló. Vocês sabem qual foi o caminho de Ló. Vamos para a Bíblia. Eclesiastes. O poder de escolha, ele é complicado. O Senhor colocou no meu coração, vamos lá. O Senhor direciona a palavra, sabe todas as coisas. Eclesiastes, capítulo de número 2. Bendito é o nome do Senhor. Eclesiastes, capítulo 2. O sábio Salomão vai escrever algo aqui que eu achei muito interessante. E ele vai falar no verso 4 a seguir, de Eclesiastes 2, que ele fez muitas coisas. Vamos ler? Vamos lá. Olha o que ele vai dizer. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de todas as espécies de fruto. Ele tinha meu Deus, tudo no seu controle. O verso 6. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles os bosques em que reverdenciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes processões de gado e ovelhas. Mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouro dos reis, das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, e de instrumento de música de todas as espécies. E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Olha o verso 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho.
Eu li com vocês aqui, por quê? Porque olha o que Salomão fez. Pelo amor de Deus. Salomão era um homem próspero. Tudo que ele queria fazer, ele fez. Tudo que o seu coração queria, ele deu. Não lhe negou nada, nada. Tudo que ele queria, a comida que ele queria comer, a música que ele queria ouvir, os servos, os gado. Ele vai dizer assim, ó, eu sobressaí aos que vieram antes de mim. Como se dizendo, eu era o homem, o cara do pedaço. Era assim. Mas ele vai dizer, ó, não neguei nada para o meu coração. Mas o verso 11 vai dizer o seguinte: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Salomão tinha os seus caminhos, Salomão tinha poder de escolha, Salomão podia fazer o que ele bem queria, o que vinha na sua mente, o que vinha no seu coração. Só que Salomão vai dizer, mas eu entendi que tudo isso era vaidade para a minha vida. Vaidade. Só que Simei não teve isto. O rei chega para ele assim, e vai dizer assim, ó, edifica a sua casa em Jerusalém, e não saia de lá, porque no dia que você sair de Jerusalém, certamente você vai morrer, e o seu sangue não vai cair sobre a nossa responsabilidade, mas vai ser sobre a tua cabeça, por não obedecer aquilo que o rei determinou para você. Tudo bem, falando de edificação, que casa que é essa? Essa casa somos nós. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, 6 e 7, que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Aí o Senhor vai dizer assim, ó, se você destruir esse templo, que sois vós, que o Senhor criou, a imagem e semelhança dele, você está destruindo, mas o Senhor também vai acabar contigo, porque o projeto que Deus tinha para você, não era as coisas deste mundo, não era as coisas desta vida, não é a vaidade desta terra, não é os prazeres desta vida, não é os desejos da tua carne, mas o que Deus tem para você, é coisa muito mais excelente para você experimentar. O que Deus tem para você não é uma noite no motel com a menina, não é os prazeres que as drogas, que os baile funk te oferecem, não. O que Deus tem para você é algo muito mais excelente, é algo muito maior da parte de Deus, e você precisa tomar conhecimento aqui nesta noite. Por isso que ele está dizendo, Simei, edifica a tua casa. Porque tem gente que está edificando a casa na beira das drogas, na bebida, na prostituição, mas não é lá que Deus vai te honrar. Deus quer edificar a tua casa, é aqui em Jerusalém, é na casa dele, é no altar dele, que ele quer fazer alguma coisa por você. Malabassúbia, é aqui que Deus quer fazer. Eu estava viajando agora para Belo Horizonte, fiquei 3 dias lá. E no domingo de manhã nós fomos pregar numa congregação, e Deus nos deu uma mensagem. Quando eu olhei o teor da mensagem, e eu olhei para a igreja, para os irmãos que estavam ali, a gente vai fazendo a autoanálise, né? Eu olhei e falei, Senhor, é todo mundo crente aqui. Eu vou pregar uma mensagem dessa aqui para crente? E eu ficava da Bíblia para lá e para cá, para cá, para cá. Jesus, o que eu prego? Senhor, eu já te dei a palavra. Só que enquanto o culto estava em andamento, chegou uma mulher, simples. Quando aquela mulher pisou o pé na igreja, o Senhor diz assim, esta mensagem é para ela. É para ela. O Senhor me revelou naquele momento, tirou as escamas dos meus olhos. Eu vi a alma dela em angústia, em desespero, procurando uma oportunidade de mudança na parte de Deus. Aquele dia eu subi no altar, ali onde Deus mandou, fechei a Bíblia, e tudo que Deus colocou na boca fui falando. Tinha irmãos que ficavam olhando para cima, abria a boca, estava com sono, braço cruzado, mas quando eu olhava para ela, ela estava desmanchando em lágrimas. A palavra era para ela. Deus queria naquela manhã edificar, não era as casas que estavam lá, mas era a casa dela, era o coração dela que Deus queria tratar naquela manhã. Alabacaçúbia.
Acabou o culto, acabou a mensagem, Deus chamei algumas pessoas pelo Espírito Santo, e uma delas foi ela. Ela chegou lá na frente diante do altar, levantava a mão e recebia a oração. Tudo bem. Acabou o culto, ela ficou lá na calçada assim, e olhava para a igreja como um jovem adolescente apaixonado, olhando para uma moça. Aí eu fui lá no carro, tirei o terno, a gravata, estava calor, os irmãos estavam preparando um café. Quando eu voltei, eu vi ela falando assim para as irmãs: eu posso ficar mais um pouquinho aqui? Porque está tão gostoso essa igreja. Está tão gostoso este lugar, eu não quero voltar para minha casa não, eu posso ficar mais um pouquinho aqui? A irmã disse: olha, daqui a pouco nós vamos ter que fechar a igreja, mas à noite nós vamos estar aqui com a igreja aberta, e Deus tem uma palavra para você. Irmão, Deus quer que nós, muitas das vezes nós não valorizamos. Tem casas por aí que não tem paz, elas estão divididas, casamento destruído, jovens em depressão, e tudo que eles queriam era uma oportunidade de estar aqui onde eu e você está. Sabe por quê? Porque aqui tem paz, aqui tem palavra, aqui tem alimento para mim e para você. Aqui Deus responde aquilo que você precisa. Alabassu-me anacás. E o rei vai dizer assim para Simei. Ele vai dizer assim: edifica uma casa aí aonde você está. Pronto, segura. O que eu entendo com isso? Simei estava na igreja Jerusalém. Simei amava os louvores da igreja Jerusalém. Simei amava as mensagens que eram ministradas no altar da igreja de Jerusalém. Mas a sua casa não estava edificada em Jerusalém. Muitas das vezes nós vamos para a igreja, sentamos neste banco, choramos com os louvores que aqui Deus se manifesta através da palavra. Só que acaba o culto, você vai embora da mesma forma que entrou, sem tomar uma decisão diante do Senhor. Mas é noite de você mudar de vida, é noite de Deus entrar no teu coração e fazer alguma coisa para que você tenha vida diante do Senhor. Quando nós vamos, não vou ler agora porque não vai dar tempo, quando você vai para Lucas capítulo 6, o Senhor vai dizer o seguinte: a casa precisa ser trabalhada, a estrutura dela precisa ser trabalhada, não é aparência, não adianta você comprar uma janela de última geração, colocar um ar-condicionado, colocar uma pintura, a tinta mais cara que existe no mercado, se a tua casa não tiver estrutura para suportar os dias maus. Nós andamos bonito, andamos com terno bonito, temos um carro bonito, temos um cabelo bem penteado, as irmãs vão no salão de beleza, trabalham o cabelo, faz um tratado no rosto, mas só que muitas das vezes nós estamos sem estrutura espiritual para suportar as tempestades e as lutas que vêm contra a nossa vida. Aí o Lucas vai escrever o seguinte, ó: cavou na rocha e foi muito fundo. Só que tem um porém: quando a tempestade batia contra aquela casa, ela não caiu, ela ficou firme. Por quê? Porque as suas estruturas estavam bem alicerçadas na rocha que é chamado Cristo. Quando você quer estruturar a tua vida na palavra, na oração, no jejum, numa vida de santidade ao Senhor, pode levantar perseguição, pode levantar o diabo que for, mas o projeto de Deus não vai morrer na tua vida, porque o Senhor vai te dar condição para você suportar o dia mau. Mas não é como você quer, não é do jeito que você quer, mas é do jeito que Deus quer, e orienta através da tua palavra. Nós rejeitamos as orientações de Deus, rejeitamos o ensinamento de Deus para viver como queremos, do jeito que queremos. Aí você vê uma geração frustrada, em depressão, reclamando de tudo e de todo. Mas eu nunca vi alguém que vive a palavra reclamar daquilo que ele tem vivido e tem passado. Davi vai dizer o seguinte, ó: fui moço, fui jovem, hoje eu sou velho, eu passei por luta, a minha casa a espada comeu lá dentro, os meus filhos se levantaram contra mim, mas eu nunca vi o Senhor desamparando a minha casa e nem a minha descendência mendigando pão. Nós olhamos para o que está diante do nosso nariz. O nosso problema é que nós olhamos para o que está diante dos nossos olhos, mas nós não olhamos para as coisas que nos esperam lá amanhã.
Nós estamos bonitão. A juventude está aqui. Daqui a pouco vai embora, meu irmão. Daqui a pouco a sua coluna vai começar a travar. A diabetes vai chegar. Daqui a pouco as enfermidades estão chegando. E o que é que você tem guardado para o Senhor? O que é que você tem plantado no reino de Deus? Eu falei esses dias aqui diante para a mocidade. Hoje a mocidade, os jovens, os adolescentes quer saber de sexo, quer satisfazer o desejo da carne. Mas amanhã, quando a sua carne estiver morta e a sua esposa, seu marido for teu melhor amigo, o que você vai ter feito pela obra do Senhor? Porque não adianta amanhã você querer fazer alguma coisa para Deus. Faça hoje enquanto você tem saúde. Faça hoje enquanto você tem força. Faça hoje para que amanhã você desfrute daquilo que Deus colocou, que você plantou diante do Senhor. Só se aposenta quem paga a previdência. Não contribui não para você ver. Não paga não. O fundo de garantia? O INSS. A idade vai chegar. O que você vai ter? Eu vou falar uma coisa para você. Aqui o governo pode passar a mão. O homem pode desaparecer com tudo aquilo que você fez, mas o que você plantou no reino de Deus, o que você plantou no reino de Deus, eu estou diante do altar, diante dos obreiros, eu estou diante do meu Deus e eu vou confessar um negócio para vocês. Eu nunca dobrei o meu joelho para pedir uma casa, para pedir um carro, nunca pedi emprego nenhum. Tudo que eu pedi ao Senhor é que Ele me desse graça, unção, ferramenta para fazer a obra dEle, porque eu sabia que eu fazendo a vontade dEle na minha vida, as demais coisas o Senhor ia acrescentar na minha casa. Para que se preocupar com as coisas que são passageiras, com as coisas que vão perecer? Se dedica na obra do Senhor, se dedica na chamada que Deus tem para você. Na calabaçúbia. Alguém pode dizer assim: está morando debaixo da ponte? Estou não. A casa não é lá essas coisas, mas eu consigo entrar lá debaixo com a minha família e ter paz para dormir. Tem um carrinho para me andar. Sabe por quê? Não porque eu sou melhor, porque eu entendi que tudo que eu preciso fazer é aquilo que agrada ao coração de Deus. Já estou encerrando. Edificar uma casa não é fácil. A edificação de uma vida no altar de Deus não é fácil. Porque você tem que abrir mão de muitas coisas para servir ao Senhor. É luta para edificar a casa? Meu irmão, criar uma família no altar de Deus é fácil. Manter um casamento dentro dos padrões da igreja é fácil. O que tem de família sendo destruída, o que tem de família sendo despedaçadas. Sabe por quê? Porque não está edificando a sua casa dentro daquilo que Deus quer. Estou vendo jovens aqui, moças e rapazes. Vocês têm aí tudo pela frente. Esquece o que vocês fizeram no passado, o que ficou para o passado. Se você tomar uma posição, Deus apaga tudo isso. Não leve em conta e Ele escreve uma nova história para você a partir de hoje. Chega, Simei, chega de estar em Jerusalém, mas não se preocupar com o reino de Deus. Chega de você vir para a igreja, ficar aqui, mas não tomar uma posição diante de Deus. Aí alguém vai dizer assim: mas por que não acontece nada na minha vida? Por que as coisas não prosperam? É porque você não colocou a tua vida ainda diante de Deus. Coloca, que você vai ver a mão de Deus te abençoar na tua casa e na tua família. Tudo bem, eu já estou encerrando com os irmãos. Só que tem um porém. Servir ao Senhor vai nos colocar limite. Limite. Quer ver? Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio, abri bem em cima. Deuteronômio 22, 8. Deuteronômio, capítulo 22, e o verso de número 8. Quem encontrou diz amém? Amém. Quando edificares o quê? Uma casa nova. Olha lá. Então você já entende o seguinte:
que a gente sempre fala isso no discipulado com os irmãos. Novo nascimento requer alguma coisa. Mudança de vida requer o quê? Arrependimento e novo nascimento. O que é o novo nascimento? Você deixa de ser quem você era para ser algo novo. Novo nascimento. Aquilo que era velho, aquele velho Rafael, rabugento, chato. Vocês acham que eu não sou chato? Pergunta para a Lídia. Pergunta para a mocidade, não. Claro que a gente é chato, mas eu estou igual o apóstolo Paulo, me suporta um pouco na minha loucura. Aquele velho homem vai ficar lá. Porque a nova criatura agora vem acompanhado dos frutos do Espírito. Aí o nosso irmão Moisés vai escrever em Deuteronômio 22, 8. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito. O que é parapeito? É aquele guarda-corpo, aquele corrimão, é uma proteção, correto? Amém? É uma proteção. Fará um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Segura um pouquinho, deixa eu explicar isso para os irmãos. O Senhor está dizendo o seguinte, ó, a sua casa foi edificada, está estruturada. Só que alguém, quando constrói, chega a algum patamar espiritual, ele acha que agora ele está tranquilo. Está ou não está? Está não. Agora, os cuidados precisam ser redobrados. Por exemplo, você constrói uma casa, a casa está novinha. Essa casa vai precisar de manutenção. A dona de casa vai precisar passar uma vassoura, limpar os banheiros, não é assim? A casa pode ser nova, mas se não tiver manutenção, meu irmão, daqui a pouco aquilo ali é uma bagunça. E você acha que eu e você é diferente? Precisa de manutenção constantemente. A vassoura da palavra vai limpando. Aí o Senhor vai dizer assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí de vez em quando você tem que jogar água do Espírito, que vai tirando todas as imundícies, vai limpando a tua casa, o teu coração. Daqui a pouco, quando a casa tem luz, você não perde as dracmas perdidas, porque quando a sua casa vai perdendo a luz do dia, vai perdendo a energia, se você perder alguma coisa, você fica meio no escuro, sem saber o que fazer. O que tem de pessoas perdidas no escuro, sabe o que está faltando? Manutenção na tua casa espiritual. Aí a Bíblia vai dizer que quando ela perdeu uma daquelas dracmas, ela fez o quê? Acendeu a luz e ela foi procurar o que havia perdido. Se você perdeu alguma coisa da parte de Deus, é noite de a luz do Espírito Santo acender no teu coração e você voltar a ser o que você era. Só que aqui ele vai colocar um parapeito, um guarda-corpo. Qual é a intenção? Para que a pessoa não venha cair, porque você vai colocar isso, com certeza você está numa certa altura, para a pessoa não cair. Só que quando você vai para Ezequiel capítulo 3, e qual é a missão aqui em Deuteronômio? Para que para que ninguém caia, e o sangue não venha recair sobre a sua casa. Não entendi nada, irmão Fel, segura um pouquinho. Quando você vai para Ezequiel capítulo 3, o Senhor vai dizer o seguinte, eu estou levantando uma atalaia para pregar a minha palavra. Se ele pregar a palavra, ele ocultar essa palavra para o ímpio, e o ímpio morrer no seu pecado, o sangue desse ímpio vai recair sobre a mão de quem? Do atalaia. Deixa eu explicar para vocês, eu estou aqui pregando a palavra. Você chegou aqui para ouvir a mensagem de Deus. Se eu omitir a mensagem de Deus para você, e você morrer no seu pecado, você vai ser condenado, e eu também vou pagar o preço, porque eu não falei da palavra de Deus para o teu coração. Até aqui então, a responsabilidade é nossa, é da igreja. Agora, os bonitinhos do outro lado, acham que Deus vai cobrar só da gente? É claro que não, porque aonde eu li aqui em Deuteronômio, vai dizer que se você não tiver cuidado sobre a tua casa, sobre esse templo, esse corpo que você está, o sangue vai recair não sobre o atalaia, mas vai recair sobre vocês. Por quê? O que é? O guarda-corpo aqui é limite. Você não pode ultrapassar esse limite. Qual é o limite da igreja?
Qual é o limite da igreja? É a palavra de Deus. Aqui está o limite. Quando você faz tudo que esta palavra manda, o seu caminho é próspero, a sua família é abençoada, o teu ministério é abençoado. Agora, quando você ultrapassa esse limite, meu irmão, aí é entre você e Deus. Você vai ter que pagar as consequências por ultrapassar os limites de Deus. Só que ele está dizendo o seguinte: a tua casa precisa ter este cuidado. Você precisa saber até onde você pode ir, até onde você pode chegar. E quando você ultrapassa esse limite, o seu erro, o sangue que cai sobre a tua casa, vai ser responsabilidade de vocês. Irmão, edifica a tua casa, mas saiba que tem limite até onde você pode ir, para que o Senhor não venha tratar conosco. Você está disposto? Você está disposto? Você está disposto nesta noite a aceitar o Senhor, edificar a tua casa, mudar a tua história, mudar a tua família? Sim, mas saiba que existe limite. E vou falar uma coisa para você: limite é proteção. Limite é proteção. Eu na minha mocidade perguntava assim: mas para que tudo isso? Para que tudo isso? Meu pai, minha mãe, para que esse pastor falar tudo isso? Isto é limite, para que você não se perca. É limite, para que você não se perca, para que a tua alma não chegue num fel de amargura, ao ponto que diante de Deus não tem mais nada por fazer por você. Aceita a vontade do Senhor, aceita o limite do Senhor. E muitas das vezes o limite do Senhor vai arder, queimar na nossa carne. Sabe por quê? Porque você não vai poder fazer o que você quer, você não vai poder viver o que você quer, desfrutar os prazeres que você quer. Só que tem um porém: quando você aceita o limite do Senhor, a manifestação do Espírito de Deus, tudo que Ele oferece é o suficiente para te manter feliz e realizado dentro da presença do Senhor. Tudo que você precisa não está lá fora, está aqui em Jerusalém. Aí o Senhor Jesus vai chegar lá em Lucas e dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do Espírito de Deus. O que é isso? Você não está entendendo nada? Vem para a igreja, senta aqui no banco, pede ajuda para o pastor, pede ajuda para o dirigente, fica em Jerusalém, até que Deus completa a obra na sua vida. E quando Ele completar esta obra, pode ficar em paz, que você pode ir no mundo, mas o mundo não vai estar em você, o mundo não vai influenciar você, porque você tem o revestimento que o Senhor tem para a tua igreja. Por que tem pessoas frustradas? Porque elas vêm para a igreja buscar aquilo que ela quer, não o que Deus tem para ela. Se você ocupar e tomar posse do que Deus tem para você, você pode ter certeza, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter renovação do Espírito Santo, vai ter chamada, vai ter dom, vai ter revestimento para você suportar os dias maus. O que o mundo te ofereceu que vale a pena você estar lá fora? Fale para mim. Fale para mim. Depois que chega em casa, de uma noite de balada, depois que você chega de um serviço, muitas das vezes cansado, aí você vem para a igreja, o corpo está tão cansado, você vem arrastado. Aí você chega aqui, um louvor só já é o suficiente para renovar a minha e a tua vida diante da presença do Senhor. A igreja de pé. Edifique a tua casa. Eu não posso encerrar. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, deixa eu ler com vocês. Aí ele vai dizer o seguinte, o verso 37. O 36 vai dizer que ficar em Jerusalém, edificar a sua casa. Aí o 37 vai dizer o seguinte: porque há de ser que no dia que saíres e passares do ribeiro de Cedron, o rei, pastor Neemias, colocou limite para Simei. Ele vai dizer o seguinte: você pode ir só até aqui. Só até aqui. Não passa daqui para lá não. Não passa não. Quer ver? Aí ele vai dizer o seguinte, se passar o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, e o teu sangue será sobre a tua cabeça. O que ele está dizendo? É o seguinte: você tem limite.
O Senhor diz assim para Abraão: Abraão, a terra da sua promessa já está preparada. Irmão Diogo, já está no jeitinho. Só que os moradores que estão lá, eles estão em transgressões. Eles estão vivendo uma vida de piedade. A medida deles estão crescendo e estão subindo. Na hora que chegar no limite e ele passar esta marca, eu vou tirar eles de lá e vou colocar você no lugar. Posso falar o que Deus colocou no meu coração? Você vai ficar com raiva de mim, não? Não vai não, né? Claro que não. Mas se ficar também, eu estou em paz. Tem muitas pessoas que têm um limite e você tem que lutar para não chegar nele. Porque se chegar, Deus tira você daqui e coloca outro no teu lugar. Nós estamos dentro da igreja, mas só que o nosso limite diante de Deus, nós passamos daquilo que não foi determinado, que não era para passar. Só que tem um porém. Enquanto nós estamos vivendo uma vida de qualquer maneira, passando o limite, não tendo fronteira, acha que pode fazer o que quer, do jeito que quer, tem um Abraão chegando perto daquilo que nós temos, para ocupar aquilo que era nosso. Cuide do teu ministério, cuide da tua vida, da tua família, para que a mão de Deus, para que a nossa destruição não venha recair sobre a nossa vida. Mas se nós buscarmos ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai nos dar condição de nós vencermos a peleja. Pode vir a luta e a tempestade que for contra a nossa casa, mas nossa casa não vai ser derrubada, e ela vai permanecer firme para a glorificação do nome do Senhor.